Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom com você? Estudando muito direito tributário? Legal, continue nesse ritmo. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje estou trazendo para vocês 10 questões comentadas de legislação tributária envolvendo o CTN, parte 2. Por quê? Parte 2 de uma série de vídeos que nós já publicamos da ADM Tech, uma banca que normalmente é encontrada em concursos do Fisco Municipal. Então, se você está se preparando para o concurso de uma prefeitura e vai cair a ADM Tech, você está no canal certo, no vídeo certo. Na sequência, vamos apresentar aí 10 questões comentadas da ADM Tech, uma emendada na outra. A gente deu uma recortada nas questões, a gente tirou a parte da introdução e do fechamento e já chega direto na leitura do enunciado e na resolução. Assim fica papo reto, rápido e direto para te ajudar. Combinado? Se você quiser ver a questão com mais detalhes, se quiser ver a introdução e o fechamento, onde a gente fala bom dia e depois se despede, sem problema algum. É só você vir aqui na nossa mega playlist do CTN, de questões das mais diversas bancas, e nós já ultrapassamos a marca de 500 vídeos. Então você vai encontrar a questão do CESP, da FGV, da FCC, da Fundatec, da Avança São Paulo, da CS-UFG, da AMEOSC, ou seja, diversas bancas para você se preparar. Se você quiser ver com tranquilidade, você vê o número da questão, você consulta aqui na playlist o número dela, clica e assiste o vídeo integralmente. Beleza? E essa playlist que nós estamos divulgando agora, ela vai ficar armazenada nessa parte aqui, 10 questões comentadas, esse vídeo. Então você tem aqui, ó, separadinho, ó, Avança São Paulo, parte 1, parte 2, a OCP, CS-UFG, ADM Tech, parte 1, que você já deve ter visto, e assim por diante. Portanto, amigos e amigas, mais um vídeo preparado para o seu estudo. Espero que você entenda, que você aprenda, e se ficar alguma dúvida, manda para mim o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso de trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, bom vídeo e valeu! Questão da banca ADM Tech para a Prefeitura de Sertânia, em Pernambuco, cargo auditor, ano 2019. Leia as afirmativas a seguir. Então temos duas assertivas, depois marque a alternativa correta. Com isso conseguimos identificar que se trata de uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a resposta certa entre essas quatro opções aqui. Beleza? Vamos à primeira assertiva. Os impostos e as contribuições de melhoria são exemplos de tributos. Essa é clássica, né? Clássica e correta. É o que consta no nosso artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. É muito importante que você tente memorizar a parte inicial do CTN, a parte inicial, os primeiros artigos, que eles são artigos de referência. Sempre eles caem nas provas, seja de forma direta, como nesse caso, ou de forma indireta, em questões mais elaboradas. Beleza? Então, artigo 5º confirma que a assertiva 1 está correta. A assertiva 1 estando correta, a gente pode eliminar a letra C e a letra D. Legal. Item 2. O termo de inscrição da dívida ativa deve constar, entre outras informações, o nome do devedor e dos corresponsáveis. Tema importante, dívida ativa, hein? Termo de inscrição em dívida ativa. Onde é que a gente encontra isso? No CTN, o artigo 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio e a residência de um ou de outros. Então nós temos aqui confirmação que a assertiva 2 está certa, podemos eliminar a letra B de bola e confirmar que o gabarito é a letra A de abelha. Banca ADM Tech para a Prefeitura de Sertânia, foi o concurso. Sertânia fica em Pernambuco. Cargo auditor, ano 2019. Leia as afirmativas a seguir, mais duas assertivas e depois marque a alternativa correta. Amigos e amigas, é uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a opção certa entre essas quatro aqui, beleza? Vamos julgar a assertiva 1. A certidão de dívida ativa deve conter os mesmos elementos do termo de inscrição e deve ser autenticada pela autoridade competente. Beleza? Então vamos começar usando o CTN. Então o CTN diz o quê?
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, está aqui, indicará obrigatoriamente, parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição. Então, combinando aqui o caput, né, com o parágrafo único, a gente consegue concluir o quê? Que está certo, né, a assertiva 1, só que ela não está direta, né? Aí eu andei pesquisando e vi que, né, isso acontece no direito tributário. Por exemplo, o CTN, Lei 5172, é uma lei complementar, foi recepcionada como lei complementar. E você pode ter leis ordinárias, né, que tem uma hierarquia inferior à lei complementar, tratando do mesmo assunto, complementando esse assunto, desde que não contraria a lei complementar. E aí nós encontramos a lei 6.830 de 1980, que fala especificamente aí da dívida ativa, da certidão, etc. Ela complementa o que diz o CTN. Ó. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública, aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, de 17 de março de 64, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 6º diz que a certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Olha que legal. Exatamente como está na assertiva, né? Ou seja, a banca examinadora utilizou, na minha visão, utilizou a Lei 6.830 para elaborar essa assertiva. Dá para você se virar com CTN? Dá, mas aí você vê que ela usou literalmente a Lei 6.830. Com isso a gente elimina a letra C e a letra D. A 2 diz que é vedado ao município fazer constar no termo de inscrição da dívida ativa a origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida. Beleza, o que diz o CTN a respeito, amigos e amigas? Aí nós temos o seguinte, que o termo de inscrição de dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente a origem e natureza do crédito, mencionado especificamente a disposição da lei que seja fundada. Ou seja, também não está direto, né, literal, como a gente gostaria, né? Então vamos tomar o auxílio aí da Lei 6.830. Parágrafo 5º do artigo 2º. O termo de inscrição da dívida ativa deverá conter a origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida. Legal. Então, você diz que o termo dizendo que é vedado ao município fazer constar a origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida está ok. Está errado, porque a lei diz claramente que tem que ter, né? Beleza? Então, a gente elimina a letra A e confirma que a gabarita é a letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é. Meus amigos, mais uma questão da banca ADM-TEC para o concurso da Prefeitura de Sertânia, em Pernambuco. O concurso foi para auditor, ano 2009, foi a prova. Leia as afirmativas a seguir. O termo de inscrição da dívida ativa deve conter, entre outras informações, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária. E 2, quando a alíquota for específica, a base de cálculo do imposto será a unidade de medida adotada pela lei tributária. E aí, marque a alternativa correta. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a opção certa aqui embaixo. Beleza, aqui fala do termo de inscrição da dívida ativa, que deve conter, entre outras informações, a indicação, e se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária. Então, amigos e amigas, no CTN, quando ele foi lançado em 1966, não constava a questão da atualização monetária, né? Então, houve o complemento mediante uma lei ordinária. O CTN, vocês já sabem, é uma lei complementar. Foi lançado em 66. Em 1980, o que aconteceu? Saiu a Lei 6.830, né? E ela complementa aspectos da dívida ativa que não havia no CTN. Olha que interessante, parágrafo 5º diz que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal, o termo inicial para o cálculo. Portanto, né, com essa ajuda da Lei 6.830, você consegue dizer que a assertiva 1 está correta e elimina, portanto, a letra C e a letra D. E 2, quando a alíquota for específica, a base de cálculo do imposto será a unidade de medida adotada pela lei tributária. Essa é uma assertiva fácil e correta, né? Artigo 20, a base de cálculo do imposto é: quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Isso costumava, né? Que hoje a maioria esmagadora, eu acho que não tem nenhum tributo com alíquota específica, acho que só a alíquota em porcentagem, ad valorem, né? Costumava acontecer imposto de importação em alguns casos, né? E no IPI. Acho que agora, né? Posso estar enganado. Tenho a impressão que não há nenhum caso por enquanto, mas
Se for necessário, está previsto no CTN. Olha que legal, você pode instituir. A assertiva 2 está correta, a letra B, portanto, está errada, e o gabarito é a letra A de Arnaldo. E hoje nós temos o quê? Mais uma questão da série, né, da banca ADM-TEC para a Prefeitura de Sertânia, em Pernambuco. Cargo auditor, o concurso foi em 2019. Leia as afirmativas a seguir. Temos duas assertivas e depois aqui marque a alternativa correta. Logo, uma questão positiva, temos que julgar as duas assertivas e depois encontrar o gabarito. Combinado? Então vamos lá. O termo de inscrição da dívida ativa deve conter, entre outras informações, o valor originário da dívida. Interessante. Então, o nosso propósito é comentar as questões de acordo com o CTN. Só que em alguns casos o CTN ele está incompleto para a realidade atual, né? O CTN, você sabe, se não souber, fique sabendo, né? O CTN é uma lei complementar publicada, né, em 1966, e foi recepcionada, né, como lei complementar pela Constituição de 88. E alguns itens, né, especificamente a parte de dívida ativa, não previam todas as situações. E depois houve uma lei ordinária complementando essa situação. Então, em algumas questões eu tenho que trazer essas leis ordinárias que complementam o CTN, né? Então, esse item aqui, do valor originário da dívida, não está muito claro no CTN, né? Então, a gente traz aqui a Lei 6.830 de 1980, que complementou essa questão da dívida ativa, que diz aqui que o termo de inscrição deverá conter o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Beleza? Assim a gente confirma que a assertiva 1 está correta e pode eliminar a letra C e a letra D. Ah, professor, mas a questão é de CTN. É de CTN. Você vai ver no inciso segundo, na assertiva 2, né, assertiva segunda, você tem o CTN. Se você for ver, então, o CTN não é totalmente, não vislumbra 100% das situações, né? A gente precisa trazer, às vezes, algumas leis para nos ajudar. Faz parte, inclusive, na prova, né? 2. É vedado ao município fazer constar no termo de inscrição de dívida ativa a data e o número de inscrição no registro da dívida ativa. Então, primeiro vamos trazer aqui o CTN. O termo de descrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente a data que foi escrita. Você veja, eu comentei para vocês, né? O CTN é mais sucinto, mais seco, fala só da data, né? Aí a Lei 6.830 diz a data e o número de inscrição no registro da dívida ativa, né? Para deixar bem claro, para não ter escapatória. Então, com a ajuda da Lei 6.830 do CTN, confirmamos que o item 2 está correto. A letra B está errada, portanto, e o gabarito, a letra A de abelha. De hoje, amigos e amigas, mais uma questão da banca ADM-TEC para a Prefeitura de Sertânia, em Pernambuco. Cargo auditor, o concurso foi em 2019. Leia as afirmativas a seguir. Aí depois temos duas assertivas e aqui marque a alternativa correta. Essa frase aqui define que nós temos uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar o gabarito, a resposta certa aqui embaixo. A assertiva 1 diz que a execução judicial para a cobrança da dívida ativa dos municípios é regida exclusivamente pelo disposto no respectivo Código Tributário Municipal. Amigos e amigas, nem é preciso trazer legislação para confirmar que isso está absurdamente errado, né? Você está esquecendo, né? Quando você diz exclusivamente, você deixa de lado o CTN e a própria Constituição, né? Por favor, né? Muito falso. Essa assertiva 1, estando errada, qual a consequência? A gente pode eliminar a letra A e a letra B, não podem ser o gabarito. E a 2 diz que, à luz da legislação vigente, o tributo não deve constituir sanção de ato ilícito. Correto, conforme diz o artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A assertiva 2 está correta, o gabarito, portanto, é a letra C de casa. Mais uma questão da banca ADM-TEC. Concurso da Prefeitura de Sertânia, em Pernambuco. Cargo foi auditor, o concurso aconteceu em 2019. Leia as afirmativas a seguir. Afirmativa 1 e afirmativa 2. Depois nós temos aqui, marque a alternativa correta. O que nos dá o indicativo de que se trata de uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a opção certa aqui embaixo, entre essas disponíveis. Beleza? Então, vamos à resolução. A primeira assertiva diz: quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, a base de cálculo do imposto será o preço da arrematação. Essa assertiva, vocês vão ver que ela é cópia literal do CTN, só que ela poderia estar melhor, poderia dizer qual o imposto, né? É cruel colocar esse tipo de
de narrativa aqui, né, de assertiva tão literal. Precisa dizer qual o imposto aqui para o candidato ter mais condições de responder. Se você vê aqui, ó, no artigo 19, o imposto de competência da União sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada desse no território nacional. E a base de cálculo do imposto, né, de importação, quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Então, ele simplesmente copiou aqui o caput do artigo 20 e o inciso 3º. Esqueceu de afirmar que era o imposto de importação. Tá bom? Então, a assertiva 1 está correta, apesar de não mencionar explicitamente o imposto de importação. Estando correta, a gente pode eliminar a letra C e a letra D, que não tem condições de ser o gabarito. Assertiva 2, a natureza jurídica específica do tributo não é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Será? Não, a natureza jurídica específica do tributo é determinada sim pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. Então, está bem errada esse segundo trecho aqui. Com isso, a gente elimina a letra A e confirma que o nosso gabarito é a letra B de bola, meus amigos e minhas amigas. Então, 228 da nossa playlist, Banca ADM Tech, concurso da Prefeitura de Sertânia, no Pernambuco. Cargo auditor, ano 2019. Leia as afirmativas a seguir. Então, a afirmativa 1 e a afirmativa 2. E aqui, marque a alternativa correta. Essa frase aqui confirma que se trata de uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar o gabarito, a opção certa. A assertiva 1 diz que o termo de inscrição de dívida ativa deve conter, entre outras informações, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se nele estiver apurado o valor da dívida. Será? Especificamente no CTN não entra em tanto detalhe, mas em outras questões nós trouxemos aí aquela lei ordinária que complementa, regulamenta esses pontos que não estão muito detalhados no CTN, que é a Lei 6.830 de 1980. Diz aqui no parágrafo 5º do artigo 2º que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o número do processo administrativo ou do auto de infração se neles estiver apurado o valor da dívida, confirmando, portanto, que a afirmativa 1 está correta. Se ela está correta, amigos e amigas, podemos eliminar a letra C e a letra D, elas não têm condição de ser o gabarito. 2. O conceito de tributo refere-se a toda prestação pecuniária compulsória que não pode ser expressa em moeda corrente do país. Você não precisa nem conhecer direito tributário para ver que está absurdamente errado. Como é que você vai ter uma prestação pecuniária que não pode ser expressa em moeda? Expressa em quê? Pelo amor de Deus, né? Tá muito errado. Aqui, ó. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa penalmente vinculada. Então, essa afirmativa 2 está errada, podemos eliminar a letra A e confirmar que o gabarito é a letra B de bola. Mais uma questão da Banca ADM Tech. O concurso foi da Prefeitura de Teotônio Vilela, em Alagoas. Cargo fiscal de tributos, ano 2019. Leia as afirmativas a seguir. Então, temos a afirmativa 1, a afirmativa 2 e a afirmativa 3. E depois marque a alternativa correta. Portanto, temos que identificar o gabarito, a opção certa. Temos que julgar essas assertivas, se elas estão certas ou erradas, e depois encontrar o gabarito aqui embaixo. Beleza? Então vamos à primeira assertiva. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificar a denominação e demais características formais adotadas pela lei, e ou a destinação legal do produto da sua arrecadação. Será que é isso, amigos e amigas? Vamos confirmar no artigo 4º do CTN. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la, a denominação e demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Perfeito. A assertiva 1 está correta. Com isso, a gente pode eliminar a letra A, que diz que nenhuma estaria correta. Assertiva 2. O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é um tributo aplicável exclusivamente aos serviços prestados por empresas com faturamento superior a 6 milhões por ano. Os microempresários, né, estariam muito felizes se isso fosse verdade. Claro que não, né? Absurdo, né? Exclusivamente a empresa com faturamento superior a 6 milhões por ano. Está completamente errado. Com isso, a gente confirma que a letra D também não pode ser o gabarito. E 3 diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, se nós analisarmos do ponto de vista do CTN, artigo 5º está correto. Existe uma polêmica nessa assertiva, por quê? Porque se você considerar, por exemplo, a Constituição,
Você tem aí contribuições sociais, tem outros tipos de tributos aí que poderiam entrar numa classificação geral. Então, seria melhor que o examinador tivesse mencionado leis afirmativas a seguir e julgue conforme o CTN, né? Então ficou incompleto aqui, mas não dá para você desconsiderar que a assertiva 3 esteja errada. Não dá para você dizer que ela está errada, ela está certa assim conforme o CTN. Com isso, o nosso gabarito é a letra C de casa, mais uma questão da banca ADM-TEC, mais uma questão polêmica. O concurso foi para a prefeitura de Teotônio Vilela. O cargo era fiscal de tributos, ano 2019. Aí nós temos aqui leis afirmativas a seguir. Temos 3 afirmativas e depois nós temos aqui marque a alternativa correta. Portanto, trata-se de uma questão positiva. Temos que julgar aqui e depois encontrar o gabarito, né? Uma questão, sendo mais técnica, uma questão mista, né? Tem a parte de julgamento e depois você tem que encontrar o gabarito conforme a definição correta aqui em cima. Beleza? Qual que é a polêmica da questão? Nos concursos bem organizados, você tem a separação por disciplinas. Então tem lá língua portuguesa, língua inglesa, direito constitucional, sei lá, raciocínio lógico. É muito raro, para ser sincero, a primeira vez que eu vejo, numa mesma questão, você está misturando direito tributário e informática. Fala de Microsoft Excel e de tributo na mesma questão. Eu acho isso de péssimo bom senso, falta de bom senso, péssimo gosto e, dependendo da situação, poderia ser anulada a questão, né? Porque se no edital não prevê esse tipo de coisa, eu, se fosse o candidato, teria entrado com recurso. Bom, vamos trabalhar com a hipótese, né, de que se manteve a questão. Então você tem que usar sangue frio nessa hora, não se aborreça. Trabalhe com seu conhecimento. Então você tem aqui 2 questões envolvendo direito tributário, vamos começar por essas 2 aqui. Então, a assertiva 2 diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito instituído em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Certo ou errado? De tantas questões que você resolveu comigo, você sabe que isso está certo. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza, confirmamos que está correto, a letra A pode ser eliminada. Afirmativa 3. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto no artigo 21, 26 e 65 da Lei 5172, de 25 de outubro de 66, que é o nosso querido CTN. Isso está correto? Artigo 9º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, instituir ou majorar tributos sem lei que o estabeleça, ressalvado quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65, obviamente, do CTN. 3 está correta, com isso a gente pode eliminar a letra B. Agora, vamos trabalhar com sangue frio na alternativa A, na assertiva 1, perdão. Vamos ver se a gente consegue eliminar alguma coisa aqui. Vamos lá. No Microsoft Excel, um valor constante é um tipo de dado obtido a partir de cálculos envolvendo outros valores que podem ser alterados sempre que necessário. Ele pode estar em formato de número, incluindo datas, horas, moedas, porcentagens, frações, anotação científica ou em formato de texto. Essa segunda parte aqui você precisa ter um conhecimento muito específico de Excel, que, por exemplo, eu não tenho, mas o raciocínio lógico permite eliminar, né? Confirmar que está errado. Por quê? Um valor constante não pode ser uma coisa que pode ser alterada sempre que necessário. Ou ele é constante, ou ele não é constante. Se ele é constante, ele não muda. Então, está errado esse trecho aqui, né? Você pode então confirmar que a assertiva 1 está errada e que o gabarito é a letra C. Apenas 2 afirmativas estão corretas. Mais uma questão da banca ADM-TEC para a Prefeitura de Teotônio Vilela, em Alagoas, cargo fiscal tributos ano 2019. Leia as afirmativas a seguir. Depois das 2 afirmativas, temos aqui marca a alternativa correta. Portanto, uma questão essencialmente positiva, mas também envolve a parte de julgamento. Questão positiva é aquela que você tem que encontrar o gabarito, sendo a opção certa, conforme o que você tiver aqui, né? Combinado? Então vamos lá, assertiva 1. Conforme disposto no artigo 11 da Lei 5172, de 25 de outubro de 66, é vedado aos Estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer a diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. A assertiva está certa ou está errada, amigos e amigas? E isso, assertiva perfeitamente correta. Artigo 11.
É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão da sua procedência ou do seu destino. Então nós temos aí a assertiva 1 estando correta, podemos eliminar a letra C e a letra D. Beleza. E a 2 diz, conforme disposto no artigo 9º da Lei 5172 de 25 de outubro de 66, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfico no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Correto? Então você tem aí a literalidade do artigo 9º. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfico no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Perfeito. Então você tem aqui duas assertivas corretas. Você pode eliminar a letra B e confirmar que o gabarito é a letra A de abelha, meus amigos e minhas amigas. Espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!